Ah, Bom domingo, olha a gente aqui de novo nas lives aos domingos. eu sou Evandro Moreira, o marido da nutricionista. E eu sou Lívia Gomes, a nutricionista. Top! Hoje vamos falar com vocês sobre a nossa trajetória no protocolo Coimbra. Evandro como paciente, eu como nutricionista. Top! Bom dia, Bom dia, Super Dedéu. Dedéu. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Super Cláudia! Lara, Aline também. Bom, então a gente vai falar toda a nossa trajetória até a gente chegar aqui. Como é que foi e como foi depois que a gente iniciou também, tá certo? A gente vai falar por onde eu passei, o que eu fiz, o que eu comi, Quais o que eu experiências bebi, o que eu viveu. não fiz. E aí, para começar, a gente tem que voltar aí um pouquinho no tempo. Isso foi desde o começo. A gente lá em 2013, não foi? Foi 2012 ou 2013? Foi 2013 que iniciou no protocolo. Mas antes de 2013 teve aí a historinha, né, de até a gente chegar nele, como a gente descobriu. Porque a gente até que descobriu antes, 2010 mais ou menos, mas até dar o start e assim, como eu tinha um médico que me acompanhava, que desacreditava o tratamento e me desencorajava muito em relação ao tratamento da vitamina D, eu demorei um pouquinho mais a chegar ao tratamento da vitamina D. Porque meu médico era minha referência, né? Então se ele dizia que aquilo ali podia me matar, eu acreditava que aquilo podia me matar, mas meus remédios tradicionais não. Então eu fui ficando, né? Pois então, conte aí pra gente como é que foi desde que você descobriu mesmo o diagnóstico até você chegar aí no momento do protocolo. Eu fui, para quem ainda não sabe minha história, eu tenho esclerose múltipla, fui diagnosticado em 2006, certo? Usei Avonex, que era uma intramuscular semanal, por um tempo. Aí passei para o estudo da Novartis, eu fui cobaia da Novartis para medicação via oral. E aí, acho que não sei o nome comercial dela, mas só deve ter ela, oral só deve ter ela no mercado hoje. E ela baixava muito a minha imunidade, então eu acabei desenvolvendo catapora, saí do estudo, e aí voltei pro Avonex, não estava me dando bem, passei pro Copaxone. Tô falando assim, como se fosse tudo no mesmo dia, mas não, isso aí está falando de uma diferença de... Eu comecei em 2006, a catapora foi em 2010, então... Foi um tempo 2011, longo isso aí. aí 2011 eu voltei para o Avonex, depois Copaxone no mesmo ano, porque o Avonex não estava segurando a onda. E aí 3, 4 surtos por ano, até que 2012, não, até que 2013 eu entrei no protocolo. Mas até 2013 eu segui com Copaxone, mas aquilo ali estava me matando, pai. Quem falou da vitamina D para mim foi um amigo meu, Danilo, que conheceu o Daniel. Daniel, que foi o cara que fez o documentário sobre a vitamina D, que ele entrevista o Dr. Cícero, entrevista outros pacientes. E foi assim que eu cheguei ao protocolo, quer dizer, ao conhecimento do protocolo. Confrontei meu médico, perguntei ao meu médico sobre o protocolo, mas aí ele dizia que aquilo ia acabar com o meu rim, que aquilo ia acabar com o meu rim. Eu digo, mas pô, isso aqui não está me ajudando, o tratamento convencional não está me ajudando. E aí eu acabei conhecendo um paciente do protocolo, que ele virou bem e falou, Evandro, eu tenho um protocolo, ele já tinha uns 50 anos, ele falou, Evandro, eu tenho esclerose múltipla desde os 16 anos de idade e é a primeira vez em toda a minha vida que eu tive melhora dos meus sintomas foi com a vitamina D. Se você puder ir em São Paulo, vá. Porque na época não tinha em Salvador, eu moro em Salvador, na época em Salvador não tinha médico ainda. E aí eu fui para São Paulo, e lá na clínica do Dr. Cícero mesmo, só que não foi o Dr. Cícero que me atendeu, quem me atendeu foi a doutora Sueli. E aí desde então eu não uso mais nenhuma medicação. Aliás, antes mesmo de chegar lá eu já não estava mais usando medicação convencional. Por tava conta jogando fora. Por própria, conta ele própria fez eu parei isso. eu parei de tomar. Eu comecei a jogar fora remédio porque eu não me sentia bem tomando remédio. O remédio não estava me fazendo bem mesmo. Eu tinha mau humor, pai. Pai, eu de mau humor? Qual é, meu irmão? Logo eu. Consegue imaginar isso? E aí desde 2013 que eu entrei no protocolo, eu nunca mais fui internado, nunca mais tive como é o nome? Surto.
nunca mais tive surto, nunca Que mais, era bem nunca mais frequente antes. fiz pulsoterapia. Eu fazia 3, 4 vezes no ano pulsoterapia. Nunca mais fiz pulsoterapia. Meus sintomas melhoraram gradativamente. Não vou te dizer em quantos dias meu sintoma melhorou, porque aí também já não lembro tanto assim, né? Cabeça, tô ficando velho. Mas assim, fadiga, formigamentos. Eu ainda tenho alguns formigamentos, porque também demorei muito de entrar no protocolo, então ficam algumas sequelas, né? Foi uns 6 anos para entrar. 6 anos para entrar. Do diagnóstico até... Do diagnóstico, porque meu primeiro surto foi em 2001. Eu só fui diagnosticado em 2006, mas em 2001 foi meu primeiro surto, que foram os formigamentos. Que ele ainda não sabia. Que a gente não sabia que eu tinha esclerose múltipla nem nada. Eu tinha 15 aninhos de idade, então não tinha como saber essas coisas, não. Pois é, eu lembro que ele falou que na escola uma vez segurando a caneta e a caneta caía, E a caneta né? caía. O tato fino, né? Eu perdi o tato fino, porque o formigamento era justamente na ponta dos dedos. Então eu não tinha um tato fino. Mas agora no tato fino eu tenho. O meu formigamento agora é nas costas, muito pouco, depende também da temperatura. As temperaturas extremas, né? Muito calor, muito frio, aí eu acende um pouco mais o formigamento. Fala um pouquinho dessa época que você fez o estudo, que foi o desenrolar da catapora, o que foi que aconteceu? O estudo é quando eu fui cobaia, a medicação via oral, certo? Eu passei um ano tomando um comprimido diário e uma injeção semanal. Aí ou o comprimido era placebo ou a injeção era placebo. Isso durante um ano. Passado um ano, eu passei só o comprimido via oral, que aí ou o comprimido era 1,5 miligramas ou o comprimido era 0,5 miligramas. Aí eu não sabia porque é estudo cego, né? E aí a medicação, como a esclerose múltipla é o corpo agindo contra o corpo, né? Então a medicação ela baixava a imunidade. E isso aí no segundo ano do estudo, eu só com a medicação, baixou minha imunidade e eu peguei catapora. Eu não tinha tido catapora na infância. E como já tinha tido um paciente em outro país que teve a catapora e chegou a óbito, aí eles suspenderam. Eu fui internado em isolamento. Para falar comigo tinha que estar de máscara, esse negócio que a gente usa agora, máscara, tinha que botar um avental, né? Tinha um negócio de um avental, proteção. uma luva, tinha um negócio da porra para entrar e falar comigo. Aí foi 5 dias não, foram uns dias, uma semana foi. Isolado no hospital, tinha uma ala de isolamento, e eu fiquei lá isolado para a catapora ir embora. Fiquei com ainda a pior sequela que teve. Porque o meu surto, eu tive a paralisia desse lado do... Não, isso foi a catapora, desculpa. Na catapora. Que baixou a imunidade demais. baixou. Aí eu saí do hospital e não fui reintroduzido ao estudo. E fiquei descoberto, sem medicação nenhuma. Nem entrei em medicação, nem voltei ao estudo, nem por nenhuma. Fiquei descoberto, total. Isso em outubro. Aí quando foi em dezembro, eu fui passar o Natal com minha avó no interior. E aí, na noite do Natal, de 23 para 24, de manhã, Papai Noel deixou um presentinho para mim, embaixo da cama. E eu acordei com esse lado do rosto paralisado, e o lado esquerdo do rosto e o lado direito do corpo paralisado. E aí eu já voltei para Salvador, eu já fui internado direto para pulsoterapia. E desse surto desencadeou vários surtos depois. Eu comecei a ter vários surtos. Você ligou pro seu médico, eu liguei pro meu médico, ele disse, vai direto para o hospital, volte urgente, vai direto para o hospital. Ele foi lá buscar ele de avião, e às pressas mesmo. E aí já voltei direto para o hospital em Salvador, que é no interior 700 km de Salvador, então teve que ser de avião para voltar. E aí já fui direto para o hospital, já fiquei internado para pulsoterapia e eu saí no dia do Réveillon, não fui? Acho que eu saí no dia 31, já saí dia 31 do hospital para ir pro Réveillon mesmo. Para ir pro Réveillon hoje. Eu fui pro Réveillon, mentira. Teve alta. E aí tive alta do hospital. Mas aí, pô, isso em dezembro. Aí quando foi março, outro surto. Depois, assim, eu comecei a ter 3, 4 internações por ano. De surto direto, assim. E aí voltei pro Avonex, né? Quando eu saí desse primeiro surto do Réveillon, né? Quando foi no ano seguinte, eu já voltei pro Avonex, que era um intramuscular semanal. Terrível. E aquilo ali
doutor, essa porra não tá me fazendo bem, não tô me dando bem com isso não, tá doendo demais e não tá me fazendo bem, não tá melhorando nada. Ele, não, pai, porque a medicação, porque a medicação, não sei se vocês conhecem a medicação de esclerose múltipla, ela não melhora os seus sintomas. A medicação, ela te dá 33% de chance de você não ter um novo surto. Mas o surto que você tem vai depender do seu organismo recuperar ou não. Tá? Então os seus sintomas vão depender do seu organismo. Porque o seu organismo que está lutando contra você é que tem que dizer que tem que se dar conta de que não está te fazendo bem. Entendeu? Imagina aquela pessoa que te faz mal o dia inteiro em sua casa. Ela tem que se dar conta de que está te fazendo mal e ir embora. Não tem como. Você tá entendendo? Não é você que vai botar ela para fora, não. Você, olha, Chica, vai embora que você tá me enchendo o saco. Não. É Chica que tem que dizer assim, pô, eu tô enchendo o saco de Evandro, eu vou embora. Então é um negócio mais complicado. Só que a medicação, ela não vai, então a medicação não vai me proteger. Ela me dá 33%, quer dizer, um terço. Não é nem 50% sim ou não, é um terço. Porque se fosse 50% é sim ou não. Não, não é sim ou não. Ele falou com indignação agora. Pô, eu fico indignado com esse negócio, porque como é que bota com a medicação dessa tá me fazendo bem, né? Você teve alguma sequela na visão? Na época, Super José tá perguntando se eu tive sequela na visão. Na época, eu tinha visão dupla. Na época que eu digo, lá em 2006, antes de iniciar o corticoide e tudo mais. Eu tinha visão dupla, mas eu tinha visão dupla quando eu tomava uma cervejinha. Então, pra mim, era cachaça aquilo ali. Então, ele ficava na dúvida. Eu ficava pra enxergar e fazer assim. Mas, não, sequela na visão, graças a Deus, não tive, não. Eu enxergo até demais. Você ficou com o sorriso. Sim, eu fiquei com uma sequela terrível em relação ao surto de 2000 ao do Natal. Porque eu tive paralisia do lado esquerdo do rosto. E agora, toda vez que eu vou dar risada, a boca corre pro lado, assim, ó. Já diminuiu bastante. Eu tô fazendo um auto... Como é que é? Uma autofisioterapia para ver se eu consigo fazer o negócio. Porque a boca vai correndo pro lado toda vez que eu vou mentindo. Aí a boca vai correndo pro lado, a mulher adora, porque... Aí eu não consigo mentir pra ela. Quando eu minto, você tá mentindo, sua boca tá correndo pro lado. Uma merda. Eu não consigo mentir agora, porque toda vez que eu mentir, a boca corre pro lado. Já melhorou um bocado, já tô conseguindo mentir um pouquinho assim, mas é mentira. O negócio de máscara me ajudou bastante. Esse negócio de Covid me ajudou bastante. Que aí usando máscara, ninguém sabe se eu tô mentindo. Mas assim, em relação a todos os sintomas que você teve, então ficou só leves formigamentos. Um pouco de formigamento. A Cláudia tá dizendo que também tinha visão dupla. Já melhorou muito. Imagina quando você largar essa medicação, só digo isso pra você. Cláudia a gente conhece pessoalmente, por isso que a gente tá pirraçando Cláudia. Cláudia também tem o diagnóstico de esclerose múltipla, só que ela ainda usa a medicação convencional, porque a médica ainda não suspendeu a medicação convencional dela. A minha medicação, não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Minha medicação convencional, eu tinha suspendido antes mesmo de chegar no protocolo. Foi poucos dias, né? Um mês, mais ou 30. Eu já não estava usando, porque assim, o Copaxone era uso diário. Eu usava dia sim, 3 não, aí eu parei de vez. Temos que comemorar, Cláudia. A Cláudia tá dizendo que no dia que parar a Copaxone a gente vai comemorar. Boa, já gostei da festinha. Já tô animado, já tô com a roupa de ir, viu? É só falar. Bom, mas aí voltando, né, ali pra quando ele foi falar com o médico, pedir pra ver se dava pra usar essa vitamina D, ter orientação, e aí nunca foi incentivado, né? Ele pediu, na época ele fez assim, compra aí, na farmácia você compra Depura. Tem um mesmo, na farmácia acho que não existe. Depura era um vidrinho assim, que cada gota tinha 200 UI. Bem baixinho. Aí ele dizia, tome aí 5 gotas. Foi 5 ou foi 10, não lembro. Acho que 10 gotas. Foi 10 gotas. Isso 15 dias depois ele fez, olha, mano, baixa aí pra 5. Mais 15 dias ele fez, olha, mano, não parece esse negócio aí, porque a gente não sabe, isso aí pode afetar seu rim. Então tá bom. Só que assim, ele era a minha referência, então era a segurança que eu tinha, era ele. Mas aí a gente continuou pesquisando, foi até meu TCC da faculdade, eu fiz sobre vitamina D e esclerose múltipla. Lívia entrou na vitamina D, inclusive, antes de mim. Porque ela enxergou, ela era da área de saúde, eu não, né? Eu da área de humanas. Então, minha relação era interpessoal. Ela tinha uma relação mais com a área de saúde, com a biologia, com não sei o que, PPP, caixinha de fósforo. Eu não.
Então ela já começou a pesquisar desde cedo os Paranauê de vitamina D. E aí na própria faculdade, né, eu apresentei lá o TCC. Uma das 3 avaliadoras, antes de eu começar a apresentação, falou pra mim que tinha acabado de descobrir que tinha esclerose múltipla. E uma das outras 3, né, professoras, no final, infelizmente, ela falou que vitamina D era modinha. Então... A modinha que tá salvando. Como foi difícil, Tem gente né? que diz que é uma seita. Eu digo, aceita que dói menos. Olha, tá perguntando se pode comer caju. Pele macia. Sim, é caju, carne sim. de caju, é ritmo de São fruta, João. sim. Em ritmo de São João, pode sim. Não pode a castanha. A castanha, mas o fruto, sim, ali pode. Sim, e aí depois, esse mesmo TCC, o médico dele pediu para eu apresentar para a equipe médica, né, do hospital que ele trabalhava. E aí apresentei lá para a equipe médica, a gente tem aquela sensação de que a gente está falando sozinha, né? Mas teve um médico só que falou que tomava 5.000 I, que para aquela época era até uma quantidade diferente, né? Então esse médico era de São Paulo, falou que tomava 5.000 I e já aplicava em alguns pacientes. Então foi só isso mesmo assim que teve de fruto dessa palestra, né? Infelizmente também. Aí ela fez depois a pós-graduação dela com o mesmo tema. Fui atualizando o tema e fiz novamente o TCC com esse tema. E aí a gente foi, né? Assim que eu terminei a pós, já comecei a atender os pacientes, porque como ele tem amigos que também tem, né? Tem a mãe voltando. Vamos voltando. Voltei. Voltou. A mãe de um amigo meu tem também. Eu não sabia, descobri um dia que eu fui na casa dele, aí conversando com ela. Ela estava na conversa e aí depois ela falou, né? E aí acabei apresentando inclusive o vídeo para ela e falei sobre o tratamento para ela. E ela e a irmã. Ela e a irmã tem esclerose múltipla. Foram para São Paulo, né? Saudade, Super Luciana. Super Luciana foi paciente, não foi como é? Foi aluna do grupo que a gente tem de calciúria, um programa de calciúria. Programa de calciúria. Ela participou. Aí era todo dia a gente se encontrava ao vivo. E aí, Luciana, agora tá com saudade de encontrar a gente ao vivo. Pera aí, Luciana, vai descansar. Foram 15 dias, né, Luciana? Como é que tá o filhotão? Tudo beleza? E aí é isso, ela e a irmã. E acabou que as duas foram para São Paulo também, entraram também no tratamento, também estão bem, graças a Deus. E aí eu acompanhava elas também, porque até então não tinha nutricionista, ninguém assim para ajudar a gente. Porque até então eles passam, até hoje eles passam a relação de alimentos, né, proibidos, moderados e permitidos. Só que a gente não sabe o que fazer com isso, porque, por exemplo, na época, não sei se ainda é liberado pão. Eu ia comer pão o dia inteiro. Aí o exame de Super Luciana deu 147, beijo no ombro pra você agora. Gente, o meu alegria. Também, que massa, Luciana, o meu deu 200, bicho. O meu também deu baixinho, graças a Deus, bicho. Massa, que beleza. Boa, massa, Deus abençoe, maravilha. E aí, a gente seguiu a alimentação, dava pra seguir, mas, pô, a gente fica bem perdido, o que é que eu vou comer aqui, o que é que eu vou comer ali, sabe? E aí, mulher, vamos aí, pai, me ajuda aí, pai. Mergulha aí. Porque assim, no começo, não, que nada, aqui tá dizendo que eu posso comer, que eu não posso. Ela, rapaz, é de onda, aqui tá dizendo. Aí você só come o que tem ali. Só que a vida não é só aquela lista, né? Na vida a gente tem outros alimentos em volta. Ih, rapaz, sei lá, diga um alimento que não tem na lista, não sei. Na época não tinha água de coco, por exemplo. Sim, a água de coco, inclusive, foi atualizando. atualizando. A água de coco, inclusive, quando eu passei pela médica lá em São Paulo, ela disse que eu podia água de coco. Eu disse, doutora, mas a água de coco tem muito cálcio. Ela realmente, então tome menos. Só que eu nunca gostei muito de água de coco, então pra mim nunca faz diferença. Mas tinha alimentos que não tinha assim na lista, que eu olhava e fazia assim, sim, esse aqui eu vou fazer o quê? Pode ou não pode? Eu não ia ficar ligando para médico o tempo todo para saber se podia. Tô aqui no meio da rua, quero comer um cachorro quente, pode? Não ia, né? Então, não tinha como. Aí Lívia fez assim, não. Aí quando meus exames de calciúria começaram a dar alto, aí Lívia, rapaz,
Você vai deixar agora eu me meter na sua saúde? Eu digo, vá, tá aqui mesmo, vá. E aí a gente foi, né? Eu fui pesquisando e aí tentando entender, porque ali é um guia, mas ali não tem como ter todos os alimentos do mundo todo, de todas as regiões. Ainda tem a questão desse regionalismo. Só um minutinho, Luciana disse que tomou sorvete de 70%. Bom demais, né não? É bom demais. Ficou Não até viciou, mais não? tranquila, né? Não viciou não, Luciana? Eu fiquei Precisamos, viciado nesse assim. sorvete, bicho. Isso. Sim. Não tem como ter os regionalismos, não tem como ter todos os alimentos na lista. Você vê o Brasil, um único país, cada região tem um hábito diferente, uma cultura diferente. Então, são muitos alimentos que a gente tem que observar, né? Então, é isso. Aí eu fui estudando. Depois, ele começou a ser atendido em Salvador, porque não tinha médica aqui em Salvador. Então, aí ele iniciou o tratamento dele aqui com a doutora Ula. A gente foi. Eu sempre fui para as consultas dele. Então, lá a gente conversando também, aí ela perguntou se eu não estava atendendo os pacientes, né? Porque eu já estava dando suporte a ele, ela viu que estava dando certo. E foi aí que ela me convidou para fazer parte da equipe dela, atender os pacientes. E aí foi o pontapé inicial. Aí depois a gente se mudou para Remanso. E aí o consultório mais próximo que tinha era em Petrolina. Já era em Petrolina. Aí a gente conheceu o Super Sátia também top. Foi. Sátia eu conheci primeiro pela internet, a gente conversando ali. E aí As depois... comadres. As comadres. A internet é maravilhosa, A internet é massa. Tá vendo? E aí depois a gente conheceu ela pessoalmente, né? Aí quando a gente morava em Remanso, ele ficou indo para Petrolina para fazer esse atendimento. O acompanhamento, né? Acompanhamento. E aí essas amizades a gente vai levando para a vida toda. Hoje todas são nossas amigas. Fui conhecendo outros médicos também de outros estados. Então é muito bom, né? A gente ter esse suporte, não só como paciente, né? Que para ele, como paciente, foi bom, mas para mim também, que tava me sentindo ali uma profissional solta, sozinha. Mas aí também fui acolhida dessa forma. E é isso. Dá para fazer o tratamento sem nutricionista? Dá. Ninguém está dizendo que não dá, não. Dá para fazer. Agora, com a nutricionista, top! Facilita demais a vida da gente. Porque a gente saber o que comer em determinados horários. Desculpa. Saber o que comer em determinados horários, saber por que comer, por que não comer, sabe? Isso tudo facilita muito a vida da gente. E saber que nem toda a calciúria é alimentação. Exatamente. Que ainda tem esse detalhe. Nem tudo. Minha calciúria tá alta, deve ter sido porque eu comi aquela folha de alface. Não é só isso que vai aumentar a calciúria. Aí porque a gente não faz com tanta frequência densitometria óssea. De repente sua calciúria tá alta, mas você não está sabendo que seu corpo está eliminando o cálcio do osso. Então, você está ali com osteoporose, osteopenia. Seu corpo está eliminando cálcio do osso. Por que seu corpo está eliminando cálcio do osso? Talvez sua dieta esteja muito restrita em cálcio. E aí você não está fazendo atividade física, não está fixando o cálcio no osso. Não é uma matemática simples, entendeu? Super Jovem está dizendo que com a vida antes da doutora Lívia e uma vida depois da doutora Lívia. Obrigada, top, né, não, Jane? gente? Você é massa, gente. Mas é isso mesmo. A nutricionista, a nutrição me ajudou muito nisso. Hoje eu fico tranquilo, sabe? Para minhas escolhas. Essa tranquilidade, tirar a gente dessa ansiedade, dessa angústia para escolher alimento, porque isso é estressante. Esse estresse também é prejudicial ao tratamento. A gente passou por isso, né, no comecinho. Por isso que a gente sabe que é muito estressante você sair, ter uma coisa lá para você comer, você não saber se pode, não saber a quem recorrer, isso é terrível. Isso é estressante. O estresse é um gatilho da autoimune, de autoimune. Então, assim, você saber o que comer, ter a tranquilidade de escolher os seus alimentos, ter a tranquilidade de comer, saber se você pode comer aquilo, isso tudo Graças a Deus eu casei com a nutricionista. Mas assim, teve essa dificuldade, né? Mas é como ele falou, não é só o alimento. E muitas vezes o paciente tá ali fazendo tudo certinho, tá seguindo a risca.
e dá lá o exame alto, calciúria alta, e isso realmente desmotiva, né? Se sente desmotivado, achando que tá fazendo alguma coisa errada. E muitas vezes, uma das coisas que ele falou, ou atividade, ou absorção, porque o intestino não tá funcionando direito. Então tem outros pontos também. Ou pior do que isso, a pessoa diz, o protocolo não é pra mim não, que eu não me dei bem. Não é assim também, ele não vai te dar uma resposta com uma semana. Cada corpo vai agir de uma forma. Então, às vezes, você está aí angustiado porque não está tendo resposta. Isso tudo é estresse. Estresse é gatilho. Então, assim, você vai entrar no protocolo e, com um mês eu vou ter resposta. Não necessariamente. Tem muitas coisas que estão envolvidas. Tem seu emocional, tem o que você faz na sua vida. Tem o nível de inflamação. Nível de inflamação. O seu histórico, quanto tempo você já está com essa autoimune. Sabe? Mesmo, não estou falando de diagnóstico, estou falando de quanto tempo você está com essa autoimune. Por exemplo, meu diagnóstico é em 2006, mas eu estou com minha autoimune desde 2001. Quer dizer, eu estou com minha autoimune, como é que fala? Iniciada, ativa desde 2001. Que eu tomei uma pancada e já comecei a ficar com o corpo todo formigando. Então, eu já convivi de 2001 até 2006 sem diagnóstico, mas com autoimune. Então, assim, eu comecei em 2003 o tratamento, mas eu já estava com 12 anos de autoimune ativa. Então, não é tão simples assim de reverter sintomas, sabe? É o corpo humano não é tão simples assim. Você falou aí da pancada, fale que pancada foi, para não acharem que... Ela me bateu, ela comprou um taco de beisebol e pei na minha cabeça. Mentira. A gente nem tava junto ainda, não foi? Não, a gente não tava junto ainda, não. A gente já tinha se conhecido, já tava se paquerando, eu tava naquele insight, pá! Mas a gente não tinha começado ainda não, porque foi massa, a gente só começou a namorar em abril, um mês depois. Ele tava na praia, eu tava na praia, onda. pegando jacaré. Jacaré é aquela onda que a gente pega sem prancha. A gente sabe essa onda, só que sem prancha. E aí, maré de março, me embolou, eu bati a cabeça na areia. E aí, quando eu já levantei da areia, né? Do mar. Da areia, né? Que eu não tava mais na água. Já tava na areia. Já tava ali. Com o abdômen, isso aqui tudo formigando, a barriga toda formigando e a ponta dos dedos. Tanto que eu fui tentar pegar o violão e não conseguia botar notas e tudo mais. E aí, justamente o tato fino, que ela falou no início da live, que eu não segurava a caneta. Você tá segurando essa caneta, escrevendo e de repente você tá sem a caneta, nem percebeu que a caneta já caiu no chão. E isso aí desde 2001. Então, assim, reverter não é tão simples. Por isso que se você está no início da sua odisseia com a autoimune, quanto antes, vá atrás do protocolo, que você vai ter outra vida, outra perspectiva. Ele tem 9 anos, vocês viram aí o tanto de sintomas que ele falou que teve no início. E hoje em dia não, graças a Deus tá bem, não tem mais sintomas. Já posso mentir sem a boca correr. Fique normal. A boca não corre tanto não, mas era mesmo, a boca corria assim. Sim, e assim, esse medo, né, que muitas vezes eu vejo, o paciente tem conhecimento ali, que tem restrições, que tem a lista, mas já cria essa barreira, né? Aí muitas vezes o paciente vem primeiro para a consulta nutricional, para ver se a restrição realmente é muito rigorosa, se vai ter condições de seguir, para depois iniciar o tratamento. Então, até isso, esse medo prévio está barrando muitas pessoas de conhecerem o tratamento. E assim, as pessoas se apegam muito a dizer assim, mas não pode leite e derivados. Bicho, leite deveria ser proibido para todo mundo, não é só para quem faz protocolo. Leite é um alimento altamente inflamatório. Mas eu tomo leite desde menino. Sim, bicho, mas não faz bem. Aí leite nunca me fez mal. Você tem gases, você tem mal dormir, você tem intestino prejudicado, e às vezes nem está associando ao leite, mas o leite prejudica nisso tudo. Inflamação. Né, que aumenta. O leite é um alimento altamente inflamatório. O leite de hoje não é o mesmo leite de antigamente. Não pense que é o mesmo leite do tempo de seus avós. Então, tudo isso é prejudicial. E assim, com o protocolo, Super Luciana falou nesse instante que tomou um sorvete de 70%, que achou uma delícia. O protocolo proporciona isso, você descobrir novos sabores, sabe? Você não vai você toma leite a vida inteira
Qual o problema de você parar de tomar leite então e descobrir outros sabores, outras coisas que você pode comer, sabe? Você não pode tomar leite, mas pode outras coisas. Você pode tomar suco, você pode tomar um suco de uva, pode tomar um sorvete 70%. Hoje tá Não tem mais por que tranquilo, tá né? pensando leite. E tem leites também industrializados, se você fizer muita questão. Tem leite de caju. Sim, tem alguns Leite de caju não, leite com- de. Como é o nome? É leite de caju de mesmo. coco, De coco, caju. leite de coco. que tem, né, baixo cálcio, tem a opção de fazer em casa também. Então, de lá pra cá melhorou bastante coisas, até mesmo o acesso aos médicos, né? Que antes tinha que ir para São Paulo, hoje não, tem no Brasil todo, tem fora do país e tem online, que ainda facilita mais ainda. Aí seu médico convencional diz assim, rapaz, esse médico é só modinha. Tem médico do mundo inteiro vindo aprender o protocolo com o Dr. Cícero. Vocês acham mesmo que se fosse só modinha, tava vindo médico de fora para aprender com o Dr. Cícero? De vários países. Né? Aí nos Estados Unidos já estão fazendo, porque aí dizendo, o protocolo não tem estudos. Porque o Dr. Cícero não queria fazer estudo duplo cego. Porque para fazer um estudo duplo cego, você vai ter que sacrificar uma parte dos pacientes. E ele nunca quis, porque ele sabe que o negócio dele funciona, o tratamento funciona, não vê sentido em se sacrificar uma parcela de pacientes. Mas lá nos Estados Unidos já tem estudo, né? Em relação a isso? Já teve estudo duplo cego. Não, lá hoje em dia a gente já tem vários estudos. Já tem estudos. Para não sei se é duplo cego, com a não. Cego sou eu. vitamina D. Que a gente hoje em dia ainda escuta, né? Não tem estudos. Já Mas tem estudos. Abra a página de artigos científicos. O que mais tem são estudos sobre a vitamina D, sobre as autoimunes. Então, informação não falta mais. Aí, eu gosto do Dr. Baiman falar assim, quando o médico fala isso, que não tem estudos, é lindo, porque parece que eles estudam. Porque tem estudos. Eles falam que não tem estudos, é porque eles não estudam. Estão estudando. Eles estão recebendo tudo pronto dos laboratórios farmacêuticos. Então, não tem interesse. Então, vocês ainda vão escutar bastante, né? A mesma resistência que aí a gente encontrou com médicos tradicionais, infelizmente hoje ainda tem. Mas a gente acredita que com o passar do tempo isso melhore, que vai se ampliar mais aí o conhecimento e a vitamina D já está, né, se mostrando efetiva para ganhar o espaço dela. Vitamina D é aceita. Aceita que dói menos. Vitamina D é top, gente. Outra perspectiva de vida, outra vida. Outra vida completamente, outra né? vida. Eu antes da vitamina D, eu achava que eu não cheguei, que eu não ia viver muito tempo, não. Quer dizer, viver eu ia, mas eu achava que eu, tipo assim, com uns 40 anos eu ia estar definhando uma cadeira de roda, uma coisa Sem assim. qualidade, você quer dizer. Sem qualidade de vida, porque quando a gente vai pesquisar na internet é só o que a gente vê, né? A regressão, o ser humano definhando mesmo, em relação aos tratamentos convencionais. E com a vitamina D, não. Com a vitamina D é processo ascendente, né? A gente vai melhorando. Finalmente a gente melhora. É isso aí. Aqui foi um resuminho de tudo que a gente passou para chegar até aqui, né? Se vocês quiserem... E a Elívia alguma hoje já coisa. atende pacientes de fora do país, tanto brasileiros fora do país, quanto pessoas de fora do país mesmo. Então, mesmo. italianos, ela já atendeu italiano, já atendeu Portugal, já atendeu Portugal, beleza, que fala português. Os outros países, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, sempre são brasileiros, mas assim, estrangeiros mesmo foi da Itália e de Portugal. Mas aí dá pra a gente conversar tranquilamente. E aí já tem nutricionistas também que já estão fazendo a mentoria com Lívia. Ela tem uma mentoria que ela ensina outros nutricionistas a trabalhar com protocolo. Porque assim, até vejo comentários às vezes de pacientes. Vou para qualquer nutricionista. Eu digo para ele que é restrição de cálcio, ele estudou nutrição, ele sabe o que é restrição de cálcio, então ele sabe o que dizer, o que eu comer, o que não comer. Não é bem assim. Não é bem assim, porque não é tão simples, sabe? Não é tão simples. Não é tão simples, porque... Nem todo nutricionista aceita que você esteja no tratamento de vitamina D. Até nutricionistas estão querendo dizer que você está... Voltei. Então até tem nutricionistas que estão querendo dizer que seu tratamento está errado, que você está intoxicado, e não é bem assim.
Porque como a gente falou, né, não é só restringir a dieta em cálcio, até porque não pode ser muito restrita, para não faltar cálcio e não ter a necessidade de tirar do osso. Tem também as outras questões que envolvem a hidratação, o sono, que é muito importante. Muitas vezes a gente não dá valor, mas é muito importante, interfere. O intestino, como está essa absorção. Então, é um conjunto que a gente que eu fui descobrindo com a prática. E é justamente essa prática que eu compartilho na minha mentoria. Eu coloco todo o meu atendimento para que elas entendam também um pouquinho desse tratamento, né? E você vê que o lance é tão bacana, que a gente tem até um comentário de Luciana. De Luciana. Uma paciente de Lídia. Não foi sua paciente? Não, Luciana ela foi direto não pro é minha grupo. paciente. Ela entrou no grupo que a gente fez do programa da calciúria, né? Foi um grupo para pacientes. Isso. Que a gente tinha encontros diários com os pacientes falando sobre cada ponto que pode estar interferindo na calciúria 24 horas. E a Luciana falou hoje aí que a calciúria dela baixou para 170. Luciana conseguiu baixar a calciúria só participando do 174, programa. só com o programa. Que a gente pegou todos os pontos, desde a alimentação até esses outros aqui que eu tô falando, do sono, do intestino, da hidratação. E aí falando de estratégias, tudo, que é o que ela fala para as nutricionistas também que passam pela mentoria com ela, ensina esses pontos chaves. Porque quando eu fiz a mentoria, né, para nutricionistas, aí os pacientes perguntaram se não ia ter também um grupo para eles. E aí a gente resolveu criar, a Evandro participa, né? Também somos nós Perturba dois. o juízo de vocês. Porque a gente mostra o dia a dia todo dele. Então o paciente também se sente mais come, próximo. o que faz, como é muito faz. É isso, né, gente? Vamos curtir o domingo agora? Vou voltar a dormir. Vamos aproveitar. Vou dormir. Vou não. Tomar café. Tô com sede de café. Pois então, bom domingo pra vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa lá nos comentários. A gente podia fazer O quê? um grupo. Igual tem um livro que fala isso. Como enriquecer sem cortar o cafezinho, né? Sim. Tem um livro, acho que é Primo Rico. Diga aí sua ideia. Fazer como baixar a calciúria sem cortar o cafezinho. Já o que, né, Dedéu? A gente Del? já faz. Mas a gente não botou esse título. A gente vai botar tá. o título agora. Como baixar a calciúria sem cortar o cafezinho. Ó pra Dedé. Ô, Dedéu, vamos aproveitar agora o restinho do Dedé, dia. você vai chamar a gente pra almoçar que dia, Dedé? Que dia você vem em Salvador chamar a gente pra almoçar? Aliás, você tá onde hoje? Você tá onde hoje? Qual é a cidade? Como diria o poeta, você tá na onde? Eu quero tomar café, não tomei café ainda hoje. Gente, beijos pra vocês. Obrigada, viu, pela participação. Domingo que vem a gente volta? As nossas lives do quadro Marido da Nutri vão ser agora dia de semana. Tá? A gente vai divulgar o horário e o dia. Domingo ela não vai. Domingo a gente não vai. Domingo eu não vou. Dedé tá em Itabuna em casa, não chama ninguém. Tô ligado que vai ter São João do Urbon aí, entendeu? Liguei pros hotéis daí, estão todos cheios em Itabuna. Então eu quero saber se tem uma suíte master aí pra mim e pra Liginha passarmos o São João em Itabuna. Mas aí a gente divulga, viu? Os novos horários. Mas vai ser dia de semana. Indo pro mês que vem. Dedé, vindo no mês que vem, a gente tá dizendo que vai pra lá pro São João, ela tá vindo pra cá. Olha! São João vai ser em Itabuna, viu, Dedéu? Já separe um canto na sua casa pra mim e pra Livinha, que a gente quer dançar forró em São João aí. Aí, ganhei! Ganhamos São João! Dedéu também participou do grupo, né? É minha paciente e participou do grupo também. Valeu, gente. Oi, Bom beijo. final de semana, bom domingo pra vocês.